Olá, sejam bem-vindas a mais um quadro Comandando com Elas. Aqui é um lugar onde empreendedoras se conectam, compartilhando histórias inspiradoras, compartilhando dicas de negócio e o melhor de tudo, formando aquela comunidade especial de mulheres determinadas a estar no comando da sua jornada empreendedora. Este é o Comandando com Elas, aonde a transformação da sua jornada começa agora. Sou Isolene Niedermayer e comigo neste quadro hoje está, claro, ela, Dani, seja bem-vinda. Muito obrigada. Mais um programa aí, Comandando com Elas, aprendendo mais, conhecendo as histórias inspiradoras. E olha, eu fiquei sabendo que a história da nossa convidada também é mais do que especial, né? Tá curiosa? Então vamos chamar ela. Seja muito bem-vinda, Andréa Francischini. Obrigada, meninas. Uma história fantástica, um bate-papo incrível que você vai aprender aí sobre melhorias contínuas do seu negócio. Então roda a vinheta, porque o programa hoje está mais do que especial. I'm tired of the way that things have been. The way that things have been. O nosso quadro hoje está mais do que especial e vem falando do quê? Nós somos mulheres, somos empreendedoras, estamos aí no comando da nossa jornada empreendedora e é claro, tudo começa com aquela paixão, aquele sonho, né? De ter o seu próprio negócio, de buscar o seu sustento e daí, depois de um tempo, o que acontece? Nós precisamos muito do quê? Do poder da melhoria contínua, de estar melhorando sempre. E este é o assunto que nós vamos falar hoje aqui no quadro com a nossa convidada Andréa Francischini. Mas antes de tudo, você sabe que a gente gosta de conhecer quem é a Andréa. Então, primeiro, Andréa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Isolene. Obrigada, Dani. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso te receber, né? Contar um pouquinho a história inspiradora sua. Comece um pouquinho contando. Então. Eu até iria começar aqui, Dani, falando aqui, porque a Andréa, ela tem 19 anos já de experiência, né, em treinamento, em gestão de equipe. Ela também é co-escritora do nosso livro Empreendendo na Vida Real. Se você tem interesse, né, quer adquirir o seu livro, ele lançou agora, tanto no livro físico, diz assim, Isolene, é fantástico a leitura, mas eu não tenho o hábito de ler. Então ele lançou agora o primeiro videobook do Brasil, primeiro, Andréa. Então, com essa história incrível aí, onde que a Andréa é também co-escritora. E ela é especialista de excelência operacional na área de saúde e no método Lean Six Sigma, ó, eu dei uma olhada para ela para confirmar se eu tinha falado certo, né? Que é uma certificação que indica, né, pessoas com conhecimento e habilidade para melhorar esses processos dentro das empresas. Então, por isso que a gente fala de melhorias contínuas. Mas, queria saber um pouquinho agora quem é a Andréa, como é que a Andréa chegou nesse nível de excelência? Então, a Andréa começou na enfermagem. Na verdade, estou até hoje. Eu falo que a enfermagem não vai sair de mim nunca, né? Foi onde eu comecei tudo. E assim, quando eu falo que eu sou especialista em excelência operacional, mas sou enfermeira, o pessoal fala, né? É algo novo no mercado. Isso, né? Isso veio da engenharia. Então, eu comecei lá, fiz graduação, fui para a área da saúde, trabalhei em hospital durante muito tempo e eu tive o privilégio de ter muitos mentores aí no meu caminho que foram me direcionando para essa área. Eu falo que as portas que foram se abrindo, as pessoas que foram passando, né, por onde eu estava, assim, os meus gestores foram me caminhando, né, até eu chegar a realizar essa especialização. Mas a Andréa lá de trás, da infância, já sonhava em trabalhar nessa área, na área da saúde? Como que você acabou entrando na área da saúde? Nada. A Andréa não é de Maringá, né? Eu sou do estado de São Paulo, Primavera, interiorzinho aqui. E eu queria fazer coisa de artesanato, porque meus pais viviam isso.
né? Meus pais até hoje, né? Eles fazem muita coisa para a igreja, mexe com artesanato. Então eu queria mexer com isso, eu gostava já de participar disso, né? E eu lembro aquele filme Ghost, acho que é do... Nossa, meu sonho era fazer vaso. Eu falava, eu vou trabalhar com cerâmica, eu vou fazer algo assim, né? Só que na minha época lá, né, de escolher o que fazer, a gente fazia teste seletivo, né, para ver nossas, não sei se hoje ainda tem, acho que ainda tem, para ver nossas habilidades, onde a gente, né, exatas, humanas, né? E caiu ali farmácia, enfermagem. Eu falei, então tá, vou fazer isso. Vim para Maringá fazer farmácia, não passei, morei com uma enfermeira, me apaixonei pela área. Eu nunca tinha entrado no hospital. Daí eu falo, como que né, a gente se apaixona pelo que o outro, né, faz. E fiz enfermagem, me apaixonei. Só que isso do artesanato nunca saiu de mim e de realizar trabalhos, né? Só que dentro da enfermagem, a gente vê que a gente leva muita coisa, a gente carrega, né? Todas as áreas, né? A gente carrega o conhecimento que a gente adquiriu, né? E vai caminhando. Fiz obstetrícia, trabalhei muito tempo com gestante, e no decorrer eu fui indo para gestões, né? Fui para educação continuada, fui para coordenação de enfermagem, e daí eu fui conhecendo mais essa área de gestão, né? Daí não larguei o artesanato e vendas, né? Eu continuava, eu vendia tapete, eu vendia, né, tudo que eu sempre estava com o pezinho lá até hoje. Sempre aquela questão da renda extra, de fazer aquele trabalho a mais. E me realizar também com isso, porque eu fui vendo, conforme a gente vai se conhecendo, o que é tão importante, né? Eu via que isso, para mim, era algo assim, não tem o porquê eu não carregar junto, não precisa ser minha profissão principal, mas eu posso realizar. Tem muitas mulheres, né? Eu faço um crochê, não é? Né, eu trabalho, dou aula, faço um crochê. Eu trabalho com tal coisa, mas tem que fazer também isso, né? Só que a gente tem muito aquela coisa na cabeça que a gente não pode ter, né? A gente tem que ter uma atividade só, né? E a gente pode conciliar as duas, né? Desde que uma não atrapalhe a outra e isso te traga felicidade. Então eu fui crescendo aí nesse meio com isso. E continuei nessa vontade de empreender, sabe? Sempre se incomodada com alguma coisa, né? Então eu trabalhava com alguma coisa, eu falava, parece que eu cansei disso aqui na área. Daí aparecia uma oportunidade, eu ia para lá, né? Então eu supervisora, fui para educação continuada, fui para coordenação. Daí queria sair de tudo isso, né? Porque parecia que não cabia mais, né? E eu já tinha realizado a pós, já tinha feito a pós, e veio pandemia. E eu precisava voltar a um equilíbrio na família, porque eu tinha criança pequena, queria ficar perto, e na enfermagem a gente está 100% na profissão, né? A gente tem plantões, tem cobertura, né, de um colega para o outro, não é só, né, passei o cartão e acabou, acontece milhões de situações que a gente tem que voltar para o hospital, né? A jornada da gestão, né, não acaba ali, e eu não tinha esse tempo que eu gostaria de ter. Então eu me sentia sem ter um equilíbrio, sabe? O tal da roda, né, da vida, cadê aquele que minha roda estava sempre capenga, né? Sempre com um degrauzinho ali. Eu falava, não, preciso fazer essa roda girar certinha. E daí em 2019 eu falei, vou parar tudo, né? Vou parar. E comecei a comentar com a minha gestora, com meu marido, então vamos parar, 2020 vou mudar, vou fazer outra coisa. E comecei a estudar outras áreas, achando que na minha profissão eu não acharia nada para trabalhar como CNPJ. Não tinha isso na minha cabeça. Jamais. Como que a enfermeira vai ter um CNPJ? Nunca imaginei. Uma enfermeira empreendedora, da onde, né? A gente pensa assim, como? Né? Não faz sentido. Nunca imaginei, nunca fui buscar sobre isso também. E daí eu comecei a estudar. Passei o ano de 2019 estudando no meu horário de almoço, o que eu poderia empreender. Eu gosto de vender, né? E tinha amigas minhas que me falavam, né? Tudo que você pega, você vende. Elas me ofereciam, você não quer vender isso, aquilo, né? Revistinha disso, né? Você vende bem. Falei, vou ver alguma coisa. Só que eu queria ver alguma coisa para produzir, né? Eu tinha que fazer, o artesanato, né? tava ali. A mão, de alguma forma eu tinha que colocar a mão, né? Eu falei, e agora? E daí eu quase fui para a parte de papelaria, que eu acho assim fantástico, adoro, né, personalizado. E daí eu encontrei as semijoias, descobri a parte de personalizado das semijoias, falei, nossa, amei. Só que daí eu tinha aquela insegurança, né? Falar, empreendedora, né? Eu tenho familiares que são empreendedores, mas são ramos muito distintos, assim. Eu falei, não tinha como eu me espelhar, né? Familiares próximos ou mais distantes? Distantes de cidade, mas, né, próximos de contato. Mas, por exemplo, oficina, né? Coisas assim que eu falava,
não consigo. Não tinha uma pra mim, conexão. hoje eu já entendo diferente. Eu sei o quanto eu consigo aprender, né, e agregar com a outra profissão para minha também. Mas naquela época eu não entendia isso. E daí eu fui procurando, falei, o que eu faço agora, né? Como que eu vou caminhar? E aquele medo de entrar nesse mercado. E quando veio a pandemia, eu estava decidida a sair. E entrar nesse mercado casada com filho. Casada com filho, pandemia, meu marido é músico, desempregado, porque pandemia músico não toca. Filho, quantos anos? O meu menino estava com 6 e minha menina com 3. 2 aninhos. 2 aninhos. Daí, abril de 2020, ficou nós 2 em casa. Nossa, os 2 em casa, os dois sem serviço. Os 2, e a família falou assim, 4, né? Os 4. Eu virei professora, falei, agora eu vou dar aula pro meu filho na pandemia, estudando em casa. Falei, vou focar nisso, né? Mas eu fiquei só 20 dias em casa. Você acredita? Olha só, tava focada para chegar ali e aí que 20 dias. Eu lembro que em março começou a pandemia, o hospital onde eu trabalhava, ele estava passando por auditoria, e eu não sou de assistir muito televisão, e a auditora que comentou que estava fechando o aeroporto, tudo, eu falei, nossa, né? Eu falei, e agora? Eu quero sair, né? Do hospital, como que vai ser, sabia, né? E o pessoal não acreditava muito que eu ia sair, porque eu falava que eu ia aposentar lá. Eu lembro que uma amiga virou para mim e falou assim, mas e eu aposentar aqui? E eu falava, não, aqui que eu vou aposentar? Porque eu fui criada para ser CLT, para ter, para criar raiz, né? Segurança, prestar concurso, né? Então, era incentivada, né, prestar concurso, segurança ali. No entanto, que minha carteira de trabalho eu não rodei, é lá, né? Eu passei por outras áreas antes, mas não era registrada, né, quando eu me formei. Mas lá, totalmente, desde 2005 até 2020, naquele mesmo local, né? Então, assim, foi um susto para todo mundo chamou de doida. Doida, você tá doida, né? Eu falei, gente, mas era a hora. E é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque quantas mulheres não se identificam com isso, né? Que às vezes trabalharam 10, 15, 20 anos como CLT num lugar e de repente diz assim, não, mas eu quero o meu negócio, eu quero começar a empreender, eu vou largar às vezes, tipo, professora do estado, concursada, que largaram tudo para costurar lingerie em casa. O marido, a família quase infartou com essa notícia, né? Deixar algo seguro, algo ali certo, para trabalhar com algo que é imprevisível ser empreendedora. Mas traz aquela realização, né? Traz. E Isolene, a gente tem que confiar tanto no conhecimento que a gente tem, independente da profissão, que foi eu sair, eu lembro que eu parei, isso aí eu não coloquei, acho que no livro, não coloquei. E isso daí, toda vez que eu falo, me marca muito. Eu saí, eu já tinha um texto de despedida no WhatsApp gravado, né? Naquele WhatsApp nosso, para nós mesmos, né? Nossa agenda. Eu tinha um texto, eu estava esperando o dia, né? Que ia acontecer, sair. Eu parei do lado de uma capela que tem perto de casa, né? E eu parei lá e mandei o texto. Eu falei, vou parar e vou mandar o texto aqui, porque eu vou chegar em casa, não vou conseguir, né? Mandei o texto. Passou um tempo, meu celular tocou. Era uma gestora de outro local, tal médica me ligou, falou que você saiu, você quer um cargo? Eu falei, mas é o quê? Não, é das 8 às 18. Eu falei, não, porque eu queria sair para eu ter flexibilidade do meu horário, sem aquela angústia de que, né, eu tinha muita flexibilidade, sabe? Eu fui muito privilegiada, eu poderia sair, mas eu passava cartão, né? Se eu passava cartão, tinha 1 hora depois para pagar. Então, aquilo de você dever, aquela horinha para a empresa que você tem que pagar, aquilo me angustiava. Então, eu ficava com os meus filhos quando eles estavam doentes, eu ia nas festinhas e em tudo. Mas aquilo me angustiava. Eu falava, não, estou devendo lá, né? Fiz aqui, mas estou devendo lá. Então, sempre estava devendo, né? Eu falei, eu não quero ficar devendo. Devendo nada. Eu quero organizar, né? E daí as coisas vão aparecendo, né? Eu falo, então, se a gente trabalhou bonitinho, por onde a gente passou, não é? A gente tratou todo mundo bem, a gente fez nosso papel, a gente adquiriu conhecimento, a gente contribuiu, tudo abre mesmo. Aquilo que a porta vai se abrir, vai se abrir. E daí eu comecei a receber ligações, porque eram pessoas que me conheciam. André, fiquei sabendo que você saiu, você não quer vir trabalhar aqui? Eu falava, meu Deus, que é isso? Falava, não quero, mas como que é? Né? E isso que eu falei depois dos 20 dias foi que eu falo que eles são, eu tenho uma gratidão eterna até hoje. Eu estou com eles, né? Daí como consultora, que me ligaram e falaram, não, vem aqui, que a gente precisa montar algumas coisas, a gente não sabe como funciona. Consultoria, a gente aprende junto.
A gente aprende junto. Né? Sair da segurança do trabalho, salário garantido. E não é tipo, é fácil. Eu só me sustento, beleza. Mas agora com família, 2 filhos, eu imagino sim, como deve ter sido difícil tomar essa atitude de falar assim, não, eu quero isso. E como que foi? Daí você falou assim, foi interessante esse negócio, falou assim, não, a gente aprende junto, um desafio. Eu acho que isso tá no sangue de um empreendedor. Coisas que ela falou, que é não ficar quieto. Tipo, aqui tá bom, não tá bom, eu quero... Aqui já ficou normal. Eu acho que todo empreendedor, eu acho que tem isso. Aquela coceirinha que não consegue ficar num lugar só. Que é inovação, que é desafio. E vendedores, né? Eu acho que todo empresário, por si só, é um vendedor. Achei bem interessante esse desafio. Tipo, vamos aprender junto. Eu acho que te motivou. Conta um pouquinho. Motivou. Daí que eu busquei mais, porque eu saí, falei, agora o que eu vou fazer? Eu tenho uma irmã que trabalhava com consultoria, né? Eu falei, como que eu vou fazer consultoria? Faz isso. Eu falei, eu não quero. E antes de decidir isso, até que em Maringá tem muitos movimentos assim, né? De encontros, hoje muito mais de mulheres, mas naquela época eu não conhecia. Então eu participei de um evento em 2019 que eu acho que me ajudou muito a tomar essas decisões, por isso que é importante a gente estar nesse meio, que foi que eu falei, aí, né? Falei, também posso. E daí eu comecei a buscar. E quando falou, vamos junto, eu falei, vamos, mas eu preciso estudar, né? O mercado, conhecer para eu entregar o melhor ali. A pessoa confiou em mim, né? Acredita no meu conhecimento, né? O meu currículo que eu estou apresentando, ele quer que eu entrego, né? Ali. Então, vamos desenvolver isso junto. E eu comecei a buscar. Daí, liguei para o conselho de enfermagem, a gente começou a buscar, eles começaram a buscar, né? Algumas pessoas falaram, Andréia, tal estado é assim que trabalha. No Rio Grande do Sul tem enfermeiro que é PJ, né? Ai, que interessante, vou entrar em contato, né? Tal local. Então, e conhecendo pessoas. É aquilo, né, que a gente sabe, sempre está conversando, né? Onde você está, conversa, conhece. Não ter vergonha de estar no meio de pessoas que você nem sabe direito o que eles estão falando, né? Que daí você começa a se envolver, mas você vai aprender, porque você fala, eu tenho que estar nesse meio. Eu comecei a participar de meios que eu falava, será que me cabe ali? Né? E daí eu comecei a participar, falei, não, me cabe também. Né? Tô falando coisas que eles não conhecem. Né? Gostei dessa dica, hein? É assim, não se acomode. Tá desconfortável? Aí que é bom. Aí que é bom. Quer dizer que você tá no caminho certo. Você tá desconfortável, quer dizer que você tá andando, não tá parada. Porque quando você fica no mesmo lugar, você tá acostumado com aquela cor, com aquele jeito. Então não tá bom. Se você tá confortável, quer dizer que tem alguma coisa errada e você precisa sair. Então, se sinta um pouco desconfortável, que você vai estar crescendo, porque você vai estar comunicando com novas pessoas, você vai estar melhorando o seu eu. Então, você tem sim que sentir desconfortável para estar crescendo. E o interessante disso tudo é a questão da busca contínua de conhecimento, né? Porque eu estou ali num grupo de pessoas que parece que falam inglês, né? Porque aconteceu muito quando veio a pandemia, veio falando de marketing digital, e aí falando aqueles nomes, aqueles termos em inglês, parecia que eu estava num planeta de língua diferente. Mas o interessante é que você vai aprendendo, né? Tudo que é novo se torna desconfortável. Tudo que é novo traz esse desafio de você aprender. E é ali que está o foco, né? Do nosso crescimento profissional. Isso. E hoje está mais fácil a gente aprender, né, Isolene? Muito mais internet está aí, né? Nossa, eu lembro quando eu me formei, quantos livros eu comprei, não é? E hoje está mais fácil. O Google, eu falo, quando a gente fala sobre alguma coisa, eu falo, gente, não Google. É, porque a gente tinha o conhecimento de pessoas que estavam em volta do nosso convívio. Tipo, olha, se eu moro numa pequena cidade do interior, eu vou ter acesso de pessoas que têm conhecimento lá. Hoje não. Hoje eu tenho acesso a pessoas incríveis do mundo inteiro pela internet, né? Então eu consigo ter informação não só das pessoas da minha cidade, do meu bairro, mas do mundo. Então facilitou muito. Então essa questão de você sair da zona de conforto é fantástico. Então se você se sente empreendedor, você decidiu empreender, então essa dica é infalível, né? Então saia da zona de conforto, ter esse conhecimento, essa busca de conhecimento contínuo
é essencial. E aí, nessa busca desse crescimento contínuo, Andréia, veio a questão de trabalhar a questão da excelência contínua. Isso, daí nesse mundo da consultoria, né, o que eu iria entregar, né, pros empresários, né, para as empresas que me contratassem. E daí eu me apaixonei pela especialização que eu fiz em 2017, né, o Hospital Albert Einstein, ele tem uma especialização em excelência operacional, daí vem com a metodologia, né, o Lean Six Sigma, e a gente tem algumas graduações, eu fiz o Green, né, vai até o Black, então a gente pode evoluir ali em projetos, e depois que você aprende, que eu brinco que enraiza, né, entra dentro de você isso, não sai mais. Você aprendeu, gostou, você carrega para a vida, leva para casa, leva para o negócio. Então eu comecei a levar isso por onde eu passava, né? E as indicações eram de amigos médicos que me conheciam, que me viam, né? Me viam no hospital, o que você está fazendo? Né? Me dá um cartão, eu não tinha cartão. Eu falei, nossa, tem que fazer cartão, né? Olha como que é, né? E daí a gente começa a se tornar empreendedora, né? Tem que aprender, como que eu vou ser empreendedora? Eu tenho que ter um cartão, não tenho cartão físico, eu tenho que ter, né? Como que eu vou enviar o contato, um portfólio, o que eu vou entregar para ele? E a melhoria contínua, isso de chegar à excelência operacional, de procurar excelência operacional, está em tudo. Então, o tempo todo a gente está falando disso, indiretamente, sem a gente perceber. Né? Alguma coisa incomoda a gente, eu estou com um problema aqui, você está buscando. Né? Só que as metodologias que a gente aprende, as metodologias que eu levo, faz você ter assertividade ali, porque você está usando uma ferramenta que faz você pensar. Você sai daquilo que é pessoal, que algumas vezes quando a gente vai analisar um problema, a gente vai para o pessoal porque é automático. Né? Então, numa empresa, algumas vezes, não, porque fulano não quis fazer. Não, porque ela não tem interesse. Né? Então, quando a gente utiliza as metodologias, a gente descobre um monte de possibilidades de melhoria contínua ali, que não é só uma. Aqui a gente fala assim, né? Tipo, eu sou empreendedora. E as vendas estão difíceis porque tá na crise. Eu não consigo vender porque ninguém tá vendendo. E aí a gente vai buscando, né? Esses desculpas, né? São desculpas. É automático. O nosso cérebro é assim, são desculpas pra gente parar de pensar naquilo, né? Então, e resolver, né? E aí, esse sistema vem com uma metodologia para você, quando se pegar percebendo, né? Dando desculpa, aí tem essa ferramenta que vai nos ajudar a tomar a decisão, a buscar essa melhoria, é isso? Isso. São vários pilares que a gente utiliza, né, para reduzir desperdício e para realizar análise. Né? Então, tem uma que é bem simples que a gente usa na parte de excelência operacional, que é fazer os 5 porquês. Né? Não sei se o pessoal já conhece, mas você é igual criança de 5, 6 aninhos que vai perguntando pra gente, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né? Então, assim, um exemplo. E por que aquele produto deu um defeito? Né? E por que a gente não... Foi fazer um bolo e a bolo batumou. Isso, por quê? Que aconteceu isso com o bolo? E por que eu não coloquei a dose certa, né? Não coloquei a quantidade certa de tal produto? Mas por que eu não coloquei? Você faz a pergunta em cima da resposta. Porque eu não tinha o medidor. Isso, daí vai, né? Então Por que você não tem o medidor? Isso. Então, agora se eu sei o porquê que aconteceu, eu sei como solucionar esse problema. Isso, daí você faz um planejamento melhor daquilo, você resolve de uma forma mais assertiva, né? Algumas vezes você vai ver que o problema é pequeno, né? Não é tão grande quanto estava te incomodando. Porque daí é outro local que você vai ter que ter ação. Porque que nem a gente deu o exemplo do bolo, né? Hoje, quem produz bolo para vender e você faz um bolo e ele abatumou, ele estragou, você perde o ingrediente, você perde o seu tempo, você perde porque você não vai entregar o bolo no prazo para o cliente, você acaba perdendo essa conexão de negócio, é um prejuízo muito grande. E às vezes estava na solução de que você não tinha um medidor exato de quanto teria que colocar de fermento, ou a ordem de montagem, enfim. Buscando esses porquê, você vai encontrar a solução para resolver o problema. E daí você se organiza melhor nesse processo, né? Que a gente fala da rotina, que são os processos ali, né? Então, independente do que a gente realiza, a gente precisa parar e pensar. Porque as pessoas acham que isso só são das grandes, das multinacionais, tem que pensar nisso, né? Os grandes empresários. É legal esse negócio do processo, porque o processo faz a gente economizar tempo,
economiza energia pensando. Muito. Deixa tudo mais prático. E desde as coisas simples como, vou abrir a minha loja. Qual que é o processo de abrir a minha loja? Primeira coisa, abrir a porta, varrer a calçada, ter isso, o cafezinho, vou passar o café para ter um café ali. Isso é um processo para... Dani, eu te falo que vai desde a hora de acordar, eu Até acho. acordar. Porque a pessoa tem que pensar no trânsito, aquele momento, se atrasar um minutinho, vai chegar irritada, vai ficar, não é? Você tem que fazer toda essa organização. E como que faz sentido, o trajeto que eu vou fazer, o trânsito vai ter... O dia, né? Férias, não tem tanto trânsito, mas não tá de férias, não é? Isso eu penso, tipo, hoje é dia de feira, então por essa rua não dá para passar. A gente tem que pensar, é organização, né? E se você não tem esse preparo, aí você levanta atrasado, aí acontece os imprevistos, você não tinha previsto que poderia ter acontecido, que você iria se atrasar no trânsito, aí você já chega atrasado, a loja abre atrasada, a pessoa que você marcou para ir lá já não vai, já desmarca com você, e aí a gente vai se irritando e vai se estressando, e quando a gente sai do nosso padrão, da nossa zona de conforto, a gente começa a se estressar, aí a ação e reação, né? E aí você acaba falando de uma forma áspera com os funcionários, com os clientes, com o marido, com os filhos, vai irritando todo mundo à sua volta, vai contaminando. Então, olha como é importante, né? A gente ter esse processo bem demarcado para a gente ter um dia mais... como a gente fala, né? Para você atender o cliente com um sorriso, com alegria, você tem que se preparar antes. Porque se você tá mal-humorada, brava, como que você vai chegar e sorrir? Bom dia, tudo bem com você? Não tem como, né? E essa melhoria contínua, a gente tem que pensar em todos os pontos, né? Então, quando a gente fala para a gente atingir excelência em tudo, excelência na venda, excelência na compra do meu produto, né? Na entrega, como que eu vou entregar, a gente tem que pensar em todos os pontos de contato ali, tudo que eu faço da minha rotina. Então, que é bem bacana se o empresário pensar o tempo todo dele mapear. A gente fala muito em mapeamento. Então, um dos pontos que a gente faz no Lean é o mapeamento de todas essas atividades, né? Então, a gente tem escrito mesmo, sabe? Pegar uma folha de papel e escrever tudo que eu faço, tudo que eu tenho que realizar. Legal, né? Separar um tempo do meu dia, né? Igual a gente tá falando de processo, de programar, organizar, melhorar. Para você fazer tudo isso, você tem que tirar um tempo do seu dia para você parar e analisar. Nós empresárias, eu empresária, né? Tipo, que a gente faz tudo, que a gente acaba fazendo? Gastando todo o nosso tempo em fazendo, costurando, vendendo, limpando, e a gente não planeja, não para raciocinar. E isso te causa gastos. Um exemplo, se você tira esse tempo para pensar, igual ela falou, você já tem ali anotado uma que você já vai economizar do pensamento, né? O que eu tenho que fazer agora? Você já economiza tempo. Se você planeja, por exemplo, vou dar um exemplo no meu dia a dia. Eu tenho que pegar e liberar as vendas do financeiro. Mais tarde eu tenho que pagar contas. Em vez de 9 horas da manhã liberar pedido, fechou o banco, sair de tudo, 1h da tarde entrar no banco novamente para fazer o pedido, eu junto as duas coisas, que é banco. Imagina, eu tirei 1 horinha do meu dia para pensar, eu faço isso e isso, por que eu não posso fazer junto e economizar tempo, né? Dani, esse é o pensamento Lean. Quando a gente coloca no papel tudo que a gente faz e a gente vê o quanto que a gente anda naquele processo, e daí a gente pensar, o que eu posso fazer de melhor aqui? Eu vou juntar esse com esse. Em vez de eu fazer isso, né? Faço um zigue-zagueando, não, eu vou andar numa linha, vou fazer um processo, fazer uma atividade que não vai me demandar esse desperdício de tempo de refazer, de falar, até de falar com as pessoas, né? Talvez, eu tenho que ligar para fulano, mas depois, esqueci de falar tal coisa. Anota, né? Vamos anotar tudo que eu tenho que falar, vamos planejar antes, que eu não tenho retrabalho. Então, esse é o pensamento da melhoria, né? Não é só você avaliar, mas é você planejar. Então, você escrever o seu fluxo de trabalho, você escrever tudo que você tem que fazer, diário, semanal, mensal, né? Tudo que tem em cada fase da sua empresa, né? Que nem isso que você falou do banco. Imagina, você tem um horário aqui, outro horário ali. Olha como que você perde tempo, né? Dependendo do dia, acabou, você não consegue fazer outra coisa. Tem isso. E assim, eu sei que nosso dia é corrido, mas
tira um tempo para fazer isso. Porque, na verdade, você não vai estar gastando seu tempo. Eu não tenho tempo de planejar porque eu tenho muita coisa. Por isso que você não tem tempo. Se você parar e organizar, você vai ganhar tempo. E o mais bacana de tudo isso ainda, né? Falando agora do trabalho que a Andrea executa, que é de consultoria, é conhecer essas ferramentas que facilitam. Porque no automático a gente fica igual aquele ratinho na rodinha lá, né? A gente fica no operacional, naquela rodinha, aquilo não tem fim, não tem início e nem fim, e não para nunca. Então, para isso, a Andrea, né, é excelente aí nesse método, aonde tem essas ferramentas, né, André? São várias ferramentas que nos ajudam a sair da rodinha, sair desse operacional e conseguir, porque é difícil, né? Que nem a gente fala assim, é simples, mas não é fácil, né? Não é fácil. E é importante a gente buscar e ver onde cabe pra gente, né? Então, todas as ferramentas, ela cabem em todas as áreas. Mas o que eu consigo levar para minha, né? O que eu consigo colocar ali no trabalho, para estruturar toda a sua organização, para você fazer análise dos problemas, fazer o planejamento de um projeto. Então, independente, né? Que nem se você faz uma confecção, né, de um produto, você entrega um alimento, você tem que fazer um planejamento. Né? E o planejamento não pode ficar só aqui na cabeça. Então, essas ferramentas te ajudam isso também. Tem ferramentas para projetos, para analisar. Estou tendo um problema, para indicador. Eu tenho que medir, né? Eu tenho que olhar. Se isso que eu estou fazendo está me dando lucro ou prejuízo, está me levando mais perto do meu objetivo ou não, né? Isso. Então, essas ferramentas, um conjunto de ferramentas aonde você ajuda, ensina, né? E ajuda a colocar elas em prática, que vai transformar a nossa vida empresarial, nossa vida profissional, né? Em tudo. É como você falou, é uma ferramenta que você leva para a vida, né? Tem vários pontos de medições que são muito importantes que a gente vê que os empresários não utilizam muito, né? Então, de tempo de trabalho, quanto tempo que eu levo para fazer uma calcinha? Quanto tempo? Essa específica, né? Desde eu peguei o material, sentei até finalizar. Né? Quanto tempo? Porque cada receita de bolo é um tempo. Isso, é um cada tempo. Modelo de peça que eu vou produzir é um tempo diferente. É um tempo. E tem produtos que a gente não precisa ter estoque, mas eu preciso saber o tempo, porque se eu tiver uma demanda, eu preciso saber como que eu vou colocar no meu planejamento ali da minha empresa, da rotina, para fazer aquele produto, né? Para criar ajuda produto. Na solução. Já, né? Então, o Six Sigma é essa parte estatística, né? De medir esse tempo para poder direcionar o indicador ali na realização dos projetos, na análise, o que está me levando a desperdício, né, desse tempo. Eu tenho talvez o desperdício porque eu uso esse produto, né, ou eu estou tendo desperdício algumas vezes na hora que eu analiso até de tecido, da escolha. Também seria do equipamento, por exemplo. Estou tendo desperdício porque eu estou usando tal equipamento. Sim. Talvez se eu investir num desse, eu vou economizar tempo ou matéria-prima. Isso, o tempo todo. É pensar o tempo todo que desperdício que eu estou tendo com tudo. Né? Então, esse equipamento ou manutenção frequente, né? Algumas vezes falam, não, mas é esse que eu tenho, é isso que dá, mas dá. Será que eu não consigo? Na hora que eu coloco no papel tudo que eu gasto, né? Daí, na hora que você olha e fala assim, nossa, mas eu estou gastando tanto com isso, me acomodei a comprar desse fornecedor, me acomodei, né? Será que se eu buscar outro, a matéria-prima, né? Ficar mais no nosso caso da costura, que a gente fala assim, né? Tipo, olha, eu simplesmente chego lá na mesa, eu coloco o molde, saio cortando e de repente eu penso assim, e se eu usar um plano de corte? Porque os meus alunos, a gente fornece um plano de corte, né? Porque quando faz aquele plano de corte, o profissional que criou ele, perdeu horas e horas posicionando as peças de melhor encaixe para ver como que aproveita melhor o tecido. Por quê? Um mesmo modelo eu posso gastar 1,5 m de renda ou apenas 80, 90 centímetros. E aí, a diferença desses centímetros é o quê? Lucro, dinheiro meu, que eu desperdicei. Eu vou perder tempo vendo a posição, usando o plano de corte? Não, você está lucrando. Porque depois, quando você vai fazer o seu preço da sua peça, o que acontece? Você vai estar com um preço mais justo com o concorrente. Poxa, lá na minha cidade as pessoas reclamam muito. Aqui na minha cidade o pessoal vende, é muito barato. Mas e daí? Por que o seu produto está muito caro?
né? Olha aí que interessante o método, né? Avaliar os desperdícios que você está tendo na produção. Porque às vezes são a pessoa todos. acha que esse desperdício não é... Não, eu preciso vender. Eu preciso vender porque é lá que está a solução. Mas às vezes a solução está justamente ali na Daí produção. é fazer análise e a melhoria contínua é isso. É você olhar, né, ver onde está tendo os pontos de desperdício ali para você atacar de uma forma mais assertiva. Porque se a gente ficar no achismo, porque a gente fica, né? Quando a gente vai analisar, vai no achismo. Eu acho que é isso. Né? Você não usou ferramenta nenhuma que direcionou. Mais fácil, né? É mais fácil. Né? Mas não é assertivo. Não é assertivo. Lá para frente está te dando muito mais trabalho, muito mais desperdício, né? Desperdício de dinheiro, desperdício de tempo também, porque retrabalho muitas vezes. E né? dependendo, nem compensa investir o seu tempo naquilo, né? Como exemplo que foi dado pela Isolene é de cortar o tecido. Eu corto e sai só tantas peças naquele tecido. Na Renda CDB a gente oferece o kit já cortado. Tem cliente que fala assim, não, eu prefiro... Paga um pouco mais caro, porque tem um acréscimo de mão de obra do corte, mas não é caro, porque ela economiza tempo e tecido, porque ela não vai ter desperdício. Se naquele tecido é para tirar 10 calcinhas, ela vai receber 10 calcinhas cortadas. É saber quanto que eu gasto em cada processo. Dependendo, né, igual você falou, avaliar, buscar ideias, porque algumas vezes eu tô tipo, não, eu tenho que fazer isso, e algumas vezes nem sempre, né? Aquele tempo que você tá para fazer isso, você pode estar gastando para outras atividades, pensando em outros projetos, em outros produtos. Né? Alavancando meu negócio. Agora me diz uma coisa, essa consultoria onde você ensina a usar essas ferramentas para melhorar continuamente o meu trabalho, ele é acessível, eu posso, mesmo não morando aqui em Maringá, eu consigo ter acesso a essa plataforma, a sua consultoria, mesmo eu sendo uma empresa pequena, é possível? Conta aí um pouquinho, porque eu acredito que depois de a gente falar de todos os benefícios de utilizar esse método e de utilizar essas ferramentas, deve ter muita gente assim, nossa, é isso que eu preciso. E agora, como que eu consigo né, te contratar, enfim, ter esse acesso para que você possa nos ajudar a implementar essas ferramentas? É possível para qualquer empresa, né? É uma metodologia que muito antigamente era só das grandes empresas, das multinacionais, hoje está em todas as empresas, porque ela é cabível para qualquer uma, até para quem é solo, né? Você não tem colaborador, é só você, é para o seu negócio, para o seu serviço, você não tem produto, mas você vende um serviço, ela também é cabível. Né? Porque às vezes é mais importante ainda, né? Porque quando sou só eu compro, eu fabrico, eu tenho que vender, é mais fácil estar muito no operacional e eu não consigo sair e olhar o negócio para poder ver aonde está a margem. Porque a gente percebe, né, que muitos empreendedores solos falam assim, eu trabalho 10 horas, 12 horas por dia e eu não vejo a cor do dinheiro. Isso, porque a gente mapeia todo esse processo, sabe? A gente direciona, né, esse empreendedor aonde ele tem que gastar energia. Né? A gente ensina ele a analisar o problema ou aquilo que está incomodando ele ali para realmente ele gastar energia onde ele precisa. E ele entender como funciona um processo e a relação de um processo com o outro, né? Essa cadeia entre um processo e outro. Né? Então, ela é cabível para qualquer empresa, para qualquer local, a gente faz online, né? Tem como fazer online, porque são ferramentas que a gente envia, a gente faz junto, faz mentorias, não é só entregar, né, ali o processo, né? A gente acompanha para ver o resultado, para ver andando aquilo, fazer aquilo girar, né? E você ter o resultado com aquilo, né? Para você ver aos pouquinhos a sua mentalidade mudando, né? Porque vira uma filosofia. Isso que é interessante, né? Porque realmente mudar essa mentalidade é um pouco difícil. E de pouquinho em pouquinho, com essa mentoria, vai te dar dicas de perguntas, de raciocínio que você tem que começar a ter no seu dia a dia, que vai facilitar muito. Tem que virar um hábito, né? Tem que virar um hábito, aquilo fazer parte da cultura da sua empresa, a sua cultura ali, aquela forma de analisar, essa melhoria contínua, o tempo todo você está pensando mais de uma forma leve e simples, não tem que ser angustiante. Então tem que fazer parte da sua rotina sem te deixar angustiado. Não, agora eu tenho que analisar, né? O problema não, o problema vai acontecer. A gente não tem como, vai acontecer.
Usando as perguntinhas, igual você falou, 5 porquê, usando umas técnicas que vai facilitar. Isso, o tempo. E o mais importante de tudo, né, que eu falo assim, que quando a gente assume o eu empreender, a gente começa empreendendo pelaquela paixão, aquele desejo de transformar, de ajudar, de levar aquela solução e de repente se depara com esses problemas, né? Com problemas nas vendas e a pessoa vai desanimando. E aí eu quero falar assim uma coisa para você. Você que decidiu estar aí no comando da sua jornada empreendedora, o desistir não é opção. Então, como solução para você, você pode buscar aí a Andréia Francischini. Por favor, Andréia, deixa aí seu Instagram pra gente, para encontrar, para pôr em prática essas ferramentas e encontrar a solução. Por quê? Se você presta um serviço, se você tem aquela paixão, aquele amor em fazer aquilo, eu tenho certeza que tem pessoas que precisam do que você faz, do serviço que você presta, do produto que você produz. Então, o que está faltando? O que está de errado? Aonde que está a falha nesse processo? Às vezes a gente está tão envolvido no processo que a gente não consegue ter uma visão, não consegue enxergar onde está o problema. Sabe quando você está costurando e de repente a máquina embola a linha e você fica nervosa e você mexe e quanto mais nervosa você fica, mais problema tem? E aí você tem que levantar, ir lá fora, tomar um suco, mexer nas flores, de repente você volta, senta na máquina e percebe o defeito. Então, é esse olhar, é disso. Existem ferramentas já testadas, né? Inclusive, né, Andréia, essa tecnologia, ela vem de muitos e muitos anos, lá da Toyota, né? Então, é algo validado, que funciona e está acessível para você. Então, se você está neste momento achando que você tem que voltar a trabalhar como CLT, alargar o seu sonho, não faça isso, não desiste. Assuma o comando aí da sua jornada empreendedora, busca ajuda. E como te encontra, Andréia? É Andréia Francischini, né? Sou a Andréia Francischini. E eu estou aqui para ajudar empresárias, empresários, né, a melhorar os seus processos através de uma análise mais assertiva, né, realizar projetos, né, também usando essas ferramentas do Lean Six Sigma para ter bons resultados, ter mais clareza, ter mais simplicidade e leveza ali no seu negócio, né, e ver que tem um resultado no final e ficando mais tranquilo com a rotina, né, trazer o Lean para dentro da tua casa, né. Isso aí, então você que está nos assistindo, não perca essa oportunidade. Comece já. Para um tempinho, pensa, talvez até, igual ela comentou no começo, até na hora de sair de casa, o planejamento, eu que tenho filho, né, tem que planejar, se amanhã tem escola, hoje mesmo já vou deixar a bolsa pronta para não atrasar a saída. Esses pequenos detalhes economiza tempo, dinheiro, desperdício. Essa é a mentalidade, né, da melhoria contínua que você tem que fazer, aprender e aprendendo sempre, melhorando sempre. Não deixe para depois, não. E o melhor de tudo é você que está aqui assistindo o programa. Então, preste bem atenção, porque a Andréia trouxe um presentão para você. Mas para você conseguir esse presente, você precisa fazer o quê? Então, aqui na descrição aqui do programa, vai estar o Instagram da Andréia. Você vai fazer o quê? Não adianta aqui no Instagram do Comandando com Elas, nem no Instagram da Cia Magistral, nem no das Rendas TDB. É no da Andréia. Você vai lá, você vai seguir a Andréia e você vai mandar uma mensagem para ela, que viu ela aqui no Comandando com Elas. Isso aí. E aí ela vai te dar um presente. Que presente que você vai deixar, Andréia? Vou dar uma mentoria sobre algumas ferramentas de análise de causa. Peraí, cadê meu celular que eu já vou mandar mensagem para Andréia? Né? E vou ajudar essa empresária, né? Se ela já levar um problema, já tiver alguma dor ali que incomoda, a gente já utiliza essa dor para poder ela aprender a utilizar essas ferramentas, algumas ferramentas que são as principais, as mais assertivas ali, para chegar na análise, né, na causa raiz do problema ali da sua empresa. Tá esperando o quê, mulher? Você não decidiu estar no comando aí da sua jornada empreendedora? Então é agora. Aqui abaixo, tá? Nós vamos deixar as redes sociais da Andréia. Vai lá. É simples. Clicar no link.
fala que, né, segue ela, é óbvio, né, porque ela vai ter conteúdos com dicas fantásticas para continuar essa melhoria contínua que nós trouxemos aqui hoje. E aí você vai ganhar esse presentão. A não ser que você seja aquela empreendedora que não tem problema nenhum, que tudo tá mil maravilha. E se você for essa, já comenta aqui, porque a próxima a ser entrevistada no Elas no Comando pode ser você. Então, aí está a dica. Então não perca tempo e procure a Andréia, tá aqui o Instagram dela, porque essa é a essência. Por isso que nós criamos esse quadro, né, de Comandando com Elas. É para trazer essa essência de que, às vezes a gente espera que outros resolvam nossos problemas, mas a gente só vai conseguir resolver os nossos problemas quando a gente decide que nós estamos no comando. Eu não consigo mudar a outra pessoa. Eu não consigo mudar meu filho. Eu não consigo mudar meu esposo. Eu não consigo mudar minha mãe, meu pai, meu bairro. A mudança tem que começar por mim. Então, bora lá. Pode clicar aí e buscar a Andréia e já garantir essa consultoria. Já vai aí com o problema certinho, que ela já vai te mostrar o quanto você pode melhorar assumindo o comando e aplicando essas ferramentas. E se você quiser depois continuar melhorando, é só entrar em contato e contratar ela, que ela com certeza você vai dizer assim, Zolene, minha vida mudou a partir deste programa. Seria maravilhoso, né? Fez sentido tudo que a gente falou para você? Você está gostando? Então, deixe seu like, deixe seu comentário e corre lá no Instagram da Andréia. Obrigada, meninas. Muito obrigada por vir. Espero que tenha gostado do nosso programa. E bora ajudar essas mulheres aí a crescendo. Obrigada. I'm fired up and tired of the way that things have been.